Está começando mais um capítulo dessa história que decidimos escrever junto com você. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado eu tenho a ilustre presença de Fernanda Malman. Olá, olá! Eu quero iniciar fazendo um pedido super especial para você. Já deixa seu like. Não está inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, porque eu sei que o assunto de hoje, a história que nós vamos ouvir, o nosso convidado de hoje, vai fazer você ficar aqui, ó, vibrando emoções, e aí vai acabar esquecendo de deixar esse like, de se inscrever. E a gente não pode esquecer de agradecer, de oferecer esse programa para aquelas empresas, aqueles parceiros que já acreditam, já deram esse pontapé inicial, né? Exatamente, para que a gente pudesse fazer o VEG acontecer. E eu começo falando de Black Pepper Design Marketing, Fernanda. Na Black Pepper, você consegue dar vidas às suas ideias, à sua vontade de ter uma empresa, você tem uma marca, uma ideia, eles conseguem tirar isso do papel. Exatamente. Também temos que agradecer a Tatiane Simplício, da Simplício Marcas, né? Exato. Que como você mesmo fala, se você não registrou, a marca não é sua. Não é sua ainda, exatamente. Hoje, esse café que está sendo servido aqui é um oferecimento de café com passagem, que sempre está nos agraciando, prestigiando com café quentinho para aquecer o nosso dia, os nossos corações. Exatamente. E toda semana na CP eles têm o café da semana na promoção. Dá uma passadinha lá. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o universo das criptomoedas, eu quero deixar o @, de um especialista. Você vai seguir ele agora e vai tirar as suas dúvidas através das dicas que ele vai passando diariamente aí, que é o Diego.cripto, o Diego dos Santos. Também não podemos deixar de oferecer esse programa a Projet. Agradecer aí a Projet, que é a nossa parceirona. A Projet, ela dá vidas aos seus projetos. Se você tem o projeto que está num papel ainda, a Projet, ela te auxilia a tirar esse projeto do papel. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Você está namorando, vai casar daqui a 1 ano e ainda não tem a sua casa? Com a Projet, através do consórcio, você consegue planejar para quando você estiver casando efetivamente, você já ter a sua casa, já ter ali o seu sonho realizado, concreto. E falando em consórcio, a gente não pode falar de qualquer consórcio. Na escolha do consórcio que vai administrar os recursos que você vai estar organizando para poder realizar o seu sonho, a gente tem que falar da Rede Oeste Consórcios, uma empresa que já está no mercado há mais de 30 anos, uma empresa que é toda regulamentada, segue todas as diretrizes do Banco Central e que tem um grande diferencial, Fernanda. Parcelas. O que você consegue fazer com R$21 por dia? Não faço nem ideia do que eu consigo fazer com R$21 por dia. Com a Rede Oeste e a Projet, você consegue criar um plano para sair da casa da sogra. Olha que beleza. Para parar de pagar aluguel. Meu Deus. Para realizar o sonho de ter a sua casa própria. Esse é um dos meios que você tem. Mas com a Rede Oeste e com a Projet você realiza. E eu quero dar as boas-vindas hoje ao nosso novo parceiro aqui no VEGcast, que é a Grão Mestre. Está pensando aí em como administrar o seu patrimônio sem ter dor de cabeça e burocracia e ter que morrer literalmente pagando imposto? A Grão Mestre, ela está aí para criar formas, para buscar a melhor maneira de organizar todo o patrimônio de herança que a sua família tem. Exatamente. Não é porque estamos pensando em herança que estamos pensando em morrer. Pelo contrário, a gente está pensando em quem fica. Exatamente, para deixar quem fica já vai ter a dor do perder, então ficar mais confortável com essa questão de não ter que ter dor de cabeça com o pós, né? Evitar briga de família, evitar essas preocupações. Então a Grão Mestre veio aí para facilitar a sua vida. E é isso! E eu já disse no começo, não custa reforçar novamente, né? Deixa seu like. Já se inscreva e deixa seu like. E comenta aí quem você quer ver nos próximos episódios. Eu quero dar as boas-vindas para ele, que é fisioterapeuta e empreendedor no segmento de café. Eu posso chamar ele também de mestre cafezeiro também? Pode, claro que pode. E é meu amigo, eu vou dar um boas-vindas distinto aqui para ele, igual o Bezinho deu há 15 dias atrás aí, que é um hi! Hi! Bom dia! Seja bem-vindo,
Jonathan Nakano. É assim mesmo a pronúncia? É isso aí, Cara, muito feliz em te receber aqui hoje pra gente trocar uma ideia, conhecer um pouco mais da história daquele cara que a gente passava na feirinha e dava um salve e virou praticamente um irmão aí de convivência. Seja bem-vindo, mano. A pessoa que nos apresentou os cafés especiais. Foi. Que abriu essa porta. Essa janela, né? A porta da esperança, né? Foi isso aí, mano. Seja bem-vindo. Massa, mano. Obrigado aí pelo convite. Tô muito honrado de estar aqui hoje. Pô, vocês dois estão matando a pau aí, cara. Tá lindão de ver. Eu assisto todos os episódios. E tá certo. Jonathan Nakano. Mas podem me chamar de John, né? John. Eu tenho um nome do meio, cara. Que a galera não sabe. Meu nome japonês é Kiyoshi. É um nome mesmo, é Jonathan Kiyoshi Nakano. Então, a família do meu pai, que é japonesa, me chama de Kiyoshi. E a brasileira é de John. E Kiyoshi é nome ou só nome? Lá no Japão, todo nome, assim, japonês tem um significado, né? E o que significa Kiyoshi? Já vamos iniciar assim hoje, né? Vamos ver se ele sabe mesmo. O meu, cara, é tipo Minha avó japonesa explicava, né? Que é como se fosse um campo, assim, um campo... Imagina um campo verde, limpo. Tipo a tela do Windows. Tipo a tela do Windows. Olha isso, os bichinhos, assim, é meio que essa calmaria, assim, de um campo... Só, mano. Acho que não tem muito a ver comigo, mas eu amo esse nome também. Aí agora sim a gente inicia conhecendo um pouco da história do Joe com um café especial lá do Café com Passagem. Eu quero mandar um abraço especial pro Thiago, quero mandar um abraço especial pra Ana e quero mandar um abraço aí pro Carlos, que sempre estão nos apoiando aqui com esses cafés especiais para receber os nossos convidados. E esse brinde é a nós, né, gente? É a nós. Esse dia frio. Frio em Foz do Iguaçu. Alveg, né? Vida longa. A nossa saúde. E agora sim a gente começa. Pega um guardanapo pra mim, por favor. Já começou? Sim, como você... O Pai Teta. Eu sou um personagem da Disney. Eu sou o Pai Teta. Logo eles vão criar esse desenho. Aí, ficou bom, mano. É? No olho. Olha aí, rapaz. Você se ele falou, tá falado, né? Se ele falou, tá aprovado. Você não precisa ser simpático, não pode falar a verdade. O que a Fer fez antes tava melhor. Então. Olha aí. Meu querido, conta pra nós. Você é natural de Foz? Na verdade, eu sou de Mato Grosso, Alta Floresta. Olha aí, Os meus pais moravam em Foz. E aí... já tinha o meu irmão com 2 anos e pouco, 2 anos, quando minha mãe ficou grávida de mim. E aí, meu pai e minha mãe, assim, até hoje eu não sei como que se relacionaram, acho que era só pra ter eu e meu irmão mesmo, porque não tem nada a ver um com o outro, e eles se separaram um pouco depois que eu nasci. Então já tava ali um relacionamento não muito legal, mas geraram esse ser e... Quebrados os dois, na época minha mãe morava com meus avós, então o meu avô foi pra Mato Grosso pra trabalhar no garimpo, e aí tava bom aquela época, ela engravidou e falou, vem pra cá, tenho filho aqui. Então eu fui lá, minha mãe foi lá só pra eu nascer mesmo e voltamos. Então com meses eu voltei pra Foz. Me considero aí um iguaçuense. Maravilha. E você falou, você é de uma família de 2 irmãos, é isso? Não, sou eu e mais um irmão. São em dois. Dois filhos. Isso. Né? São 2 homens na família. 2 homens. Ele é mais velho que você. Ele é mais velho. E os 2 têm esse nome do meio? Os 2 têm. O do meu irmão é William Takaaki Nakano. Olha aí, cara. E Takaaki é como se fosse um imperador, assim. Olha que interessante. Eu vou fugir aqui um pouco, porque quando você falou, eu lembro que eu estudei com um menino que os pais dele também eram... O pai era japonês, a mãe não. Uhum. E ele tinha também esse... Que pra mim era um sobrenome, mas hoje, analisando, não é. Era Augusto Akio Hirata. Então, acho que esse Akio era um nome. Que é comum, então, da cultura japonesa. Isso. Não sabia. Já comecei... aprendendo coisas. Já começou aprendendo. É o que eu sempre digo aqui no VEG. Além de você conhecer histórias maravilhosas, você também aprende. É cultura. O VEG é cultura, né? É isso. Maravilha. E com que idade que você praticamente nasceu e veio pra cá? Nasci e vim pra cá, cara. E minha mãe... Daí veio todo mundo. Meu avô, minha avó veio, minha mãe veio todo mundo e aí, daí, nesse meio tempo, minha mãe e meu pai se separaram. E tava dureza, a vida, eles contam, né? E aí meu pai
teve uma ideia que foi ir pro Japão. Naquela época era bom, né? Era bom, muitos brasileiros descendentes de japonês iam pro Japão, trabalhavam alguns anos lá e voltavam e tinham uma condição de vida melhor. Pé de meia. Então, meu pai pegou... eles se separaram, a gente ficou com a minha mãe, né? Com toda essa rede de apoio, né? Que a gente usa hoje, né? Mas minha avó, tanto parte de pai quanto os meus avós, parte de mãe, ajudaram muito na criação nossa. Meu pai foi pro Japão ralar e ficou lá até quando eu tinha 14 anos. Nossa, ele ficou 14 anos? Ficou 14 anos praticamente no Japão. Aí ele mandava uma graninha lá pra ajudar. Ele não vinha? Ele vinha? Ele vinha assim, a cada... depende, assim, no começo foi mais difícil, aí depois no final, assim, da metade pra cá, ele vinha todo final do ano. É porque daí, vamos dizer assim, começa a se organizar, né? Tal. Primeiro ano, igual tu falou, é dureza, né? Tipo... e ele deu... O meu pai, Meu pai é um senhor jovem, assim, então ele gosta de se divertir bastante. Então, os primeiros anos ele conta que foram, tirando os dias que nós nascemos, foi os dias mais felizes dele lá no Japão trabalhando. Porque ele aproveitou também lá, né? Ele não foi só, na época lá, ele mandava uma grana, trabalhava e vivia bem lá também. Claro. E aí depois... Quando ele estava uns 7 anos lá, ele conheceu uma mulher que ele se relacionou. Então, ela era um pouco mais cabeça e ajudou ele a segurar essa grana para ele poder vir e ter uma condição aqui na volta, né? E como é que foi esse processo da tua infância? Por exemplo, esses 14 anos distante do pai, mas tendo o apoio dessa estrutura familiar toda, dos avós ali, da sua mãe. Você estudava onde? Como é que era? Como é que foi isso, mano? Cara, por mais que ele morava do outro lado do mundo, a gente, na época, era muito carta, pra galera nova que tá assistindo aí. A gente escrevia à mão cartas e mandava. Então, toda semana a gente mandava carta, recebia a carta dele. E teve um tempo lá que ele entrou numa empresa de telecomunicações, assim. E aí, então, ele conseguia ligar pra gente, porque na época não era tão barato, né? Então, depois que ele entrou nessa empresa, ele ligava toda semana, a gente conseguia... Era pouco tempo, mas a gente conseguia falar um pouquinho. Eu era mais tímido, menor, né? Então, eu só falava ali, ai, te amo. Eu já queria desligar, sabe? Meu irmão conversava um pouco mais com ele. E aí, acho que por causa dessa rede de apoio mesmo assim, eu não senti tanto essa falta, talvez comparando com o meu irmão. Porque eu também tinha o meu irmão mais velho. Então, o meu irmão, ele meio que assumiu um pouco esse papel do pai, sabe? Ele teve... Então, ele nem sabe, assim... mas meu irmão, ele é referência pra mim de ser humano, de homem, de pai, mesmo ele não tendo filho, porque ele meio que assumiu a bronca. Mesmo tendo essa pouca diferença de idade, mas ele assumiu pra ele. A minha mãe sempre trabalhou fora, sempre vendeu roupa e tal, então ela saía, deixava a gente em casa, né, muitas vezes, então a gente tinha que organizar a casa, limpar a casa. Então, meu irmão já desde pequenininho me ensinando a fazer isso. Então, todas as minhas memórias, assim, tipo... a oraçãozinha lá do Santo Anjo. Meu irmão que me ensinava a rezar à noite, sabe? Cozinhar. Então, a gente aprendeu desde pequeno. Porque tinha que fazer mesmo ali. E ele que foi me ensinando. Então, eu sempre segui os passos dele. Foi bem legal. E tu chegou a estudar... Tu sempre morou nessa região ali da Vila? Ali? Sempre, cara. A gente... Meus pais moravam no Jardim Carla, que é bem pertinho ali do Gramadão. Região do AKLP, né? AKLP, isso aí. É a associaçãozinha ali dos bairros. E aí minha mãe foi morar... Comprou uma casinha lá na época. Não sei nem se era financiamento lá. Enfim, daí a gente morava no Belvedere, que é um bairro quase chegando lá no Porto Belo. E então a minha vida foi ali, a minha avó, né? Minhas duas avós moravam ali na região também. E a gente estudou, eu e meu irmão estudamos no Portinari, que era um colégio municipal. E do lado tem o Paganoto, que é o colégio estadual. Então ali que foi os nossos estudos ali de pequeno, ia pro colégio andando, às vezes saía, minha mãe tava trabalhando, a gente ia pra minha avó e ficava lá, então era tudo meio pertinho tudo ali. Perto. E hoje eu moro ali. Permaneceu na mesma região. Permaneci. Então, conhece
praticamente todo mundo que da região ali e tal. Sabe? É o filho do japonês, é o filho da Maria que vende roupa. Então, a gente tá bem em casa ali mesmo. E aí, ali, eu não lembro, o Paganoto é até o 3º ano? Até o 3º. Foi até o 3º. Como é que surge a ideia da fisioterapia? Cara, que louco, né? Assim, porque não sei se tem alguém na sua família que é desse segmento, que atua nessa área, alguma coisa. Como é que vem esse rolê aí? Não tem ninguém. Ninguém da área de saúde. Assim, ó, a minha família, tanto da parte de pai e de mãe, é bem pequena, né? Por parte de pai, vamos dizer ali, a família japonesa, eu sou o 4º neto. Meu pai tem uma irmã que teve 2 filhos e meu pai teve 2 filhos. Então, um pouco da referência que eu tinha de fazer faculdade, acho que naquela época era bem cobrado, né? A gente terminar o 3º e entrar numa faculdade já, não podia perder um ano, nem nada. Então, veio muito de eu ser o 4º e os outros 3 já... Tá fazendo faculdade. A minha prima já acho que tinha terminado, mas meu primo, que era o 2º mais velho, tava ali pra terminar, meu irmão tava fazendo e eu terminei o 3º. Eu falei, terminou o 3º é faculdade, né? Esse é o caminho. E aí, na época, como eu estudava em colégio estadual, nunca estudei em nenhum colégio particular nem nada. Na época, o Ângulo, que hoje é o DC, né? Isso. O Ângulo, ele fazia o painel das profissões. Que ele olha que sacada boa deles. Eles pegavam, abriam a faculdade durante uma semana. Os próprios acadêmicos abriam, por exemplo, o pessoal da fisioterapia. Abria a clínica, tava lá tendo atendimento. O Ângulo pegava os ônibus, se eu não me engano, até os ônibus da Itaipu. Pegava a molecada lá do 3º ano de todos os colégios estaduais de Foz. E levava pro Ângulo. Cara, que sacada. Painel das profissões. E aí, a gente que... Eu não tinha nem sabia o que era fisioterapia. Nunca tinha feito, nem nada. E a gente foi indo. Entrei na parte de ciência biológica. Falei, que legal, os animais, natureza, não sei o quê. Só que quando eu pisei na clínica de físio, eu vi o pessoal atendendo criança. A parte de pediatria ali. Eu falei, cara, que lindo isso e tal. Tinha uns pacientinhos de neuro. E eu falei, eu quero fazer isso aqui. Tipo, me veio na hora, assim. Deu esse start e você falou, é isso aqui, profissão que eu escolhi. Apaixonou pela profissão. Colocar entre parênteses agora que depois, já na época de faculdade, eu até ia bem atendendo criança e tudo mais, mas hoje eu não consigo muito. Eu amo criança, mas tratar criança pra mim é mais difícil. Então, eu me apaixonei na físio porque eu vi alguém atendendo uma criança, mas hoje eu tenho mais, se eu for pra atender, eu atendo, mas a tua preferência não é minha preferência hoje, mas... adultos e idosos. Eu amo idosos. Então, você vê, né? Me apaixonei de uma área dentro da fisioterapia que é bem parecida, assim, pra vocês entenderem, com medicina. Né? O cara se forma médico... Pediatria, pega a especialização e tal. E aí você vai especializar orto, neuro, cardio, mesma coisa. Curiosidade agora. A Mai também é fisioterapeuta? Também é fisioterapeuta. Vocês se conheceram na faculdade? Na faculdade. Ah, que legal. Nós éramos... Aí entrei... E tem outra questão. Conheci a fisioterapia no Ângulo, mas na época eu fui fazer Sesufós, porque era mais barato. A Sesufós era mais ou menos 60% do valor da mensalidade do Ângulo. Então, como a gente não tinha uma condição legal, eu já trabalhava nessa época, trabalhei em várias outras coisas antes, então eu fui no mais barato, que era o que eu podia. E aí eu fiz 1 mês de Sesufós e aí eu vi uma chamada, alguma coisa na TV, assim, dizendo que alunos com transferências de outras faculdades tinham 35%. Nossa, olha que legal. Pro resto do curso. Eu falei, cara, eu vou passar lá, saí do trabalho, nem fui pra faculdade naquele dia e fui pro Ângulo e perguntei, é isso mesmo. Daí eu fiz os 35%, dava mais ou menos que eu pagava. O valor que você pagava. Na outra. Aí que eu fui pro Ângulo. E aí veio a outra paixão dentro do Ângulo, que foi a Mai. Olha aí, cara. Eles já estavam estudando. Ela já fazia Ângulo ali. Ela já fazia Ângulo. A Mai o pai dela é aposentado da Itaipu, então ela estudou a vida inteira no Ângulo. Ela já fazia Ângulo. E eu entrei com meu bonezinho de aba reta pra trás, um mês depois da galera toda.
E tinha uma cadeirinha pra sentar, que era atrás da Mai, lá no fundão. Olha aí. E aí eu vi ela assim, cara, eu vi ela e já deu um match, né? Igual falam hoje. Só que a gente ficou amigo. A Mai namorava na época, né? Eu entrei, acho que solteiro na faculdade, enfim. E a gente virou melhores amigos mesmo, assim. A gente já se completava como amigos. E aí, no último ano de faculdade, nós fomos ficar juntos. Que massa, lindo. cara. Você viu? Aí foi, sim. Aí a Mai falou, a gente se gostava desde... Tinha o carinho, já tinha o sentimento, mas... Só que com aquele respeito, né? Sim. Porque ela namorava. Eu, na época, não estava pronto. Eu entrei na faculdade muito novo. Então, se a gente tivesse ficado no primeiro ano ali... Pode ser que não teria dado certo. Não ia dar certo. Então, no último ano eu já estava bem certo do que eu queria. Tanto da faculdade como de relacionamento. Vida, né? Eu tô dando risada aqui que a Fer pegou um pãozinho de queijo e ela foi bem distante do microfone para poder morder. Porque o pãozinho tá crocante, ó. Caraca, hein? Esse pãozinho de queijo tem patrocínio ou não? Não. É da Fer? É da Fer. Mas ele você encontra lá na CP. Aí, ó, viu só? Vamos dar um recado pro Thiago, né? Que ele pode patrocinar o pãozinho de queijo pra cá também, né? É verdade, Thiagão. Libera aí, pô. Libera o pão de queijo aí. Fala com a Ana, às vezes a Ana dá uma conversada ali dá certo. Sabe que em casa é sempre a mulher que manda, né? É a mulher que manda. E depois que você concluiu a faculdade, você já iniciou trabalhando ou não? Você fazia faculdade, trabalhava? Você comentou que você saiu do trabalho eu comecei a trabalhar quando eu tinha uns 13 anos. Esses trabalhos, assim, eu me lembro que eu ganhava R$250 por mês e trabalhava das 8 ao meio-dia numa distribuidora de revista. Onde meu irmão trabalhava. E aí meu irmão saiu pra trabalhar num lugar carteira assinada, né, e tal. Surgiu a oportunidade, você abraçou. Tem meu irmão ali, mais novo, não quer? Dava pra mim e eu peguei e fui. E era uma empresa bem pequenininha, então só tinha eu de funcionário mesmo. E aí, comecei a trabalhar lá. Depois, quando eu completei 16, eu fui trabalhar na Gita. Casa da Gita, na Avenida Brasil. E aí, logo eu entrei na faculdade. Então, eu trabalhava lá e ia pra faculdade. Na área de vendas mesmo? Eu era no... Porque naquela época, eu não sei se é agora ainda, mas naquela época, se eu não me engano, só podia vendas depois dos 18. Alguma coisa de legislação que devem pedir, alguma coisa assim. Então, eu trabalhava no depósito. Estoque, alguma coisa. Guardando os calçados, sabe? Você vai lá e prova 20 calçados. E não leva nenhum. Eu que guardava todos. Mas é um pouco culpa do vendedor também, porque você pede ele traz 15, né? Pra você olhar. Daí ficava pro menino do estoque. Não era ele que guardava, né? Era ele que guardava. Ou, enfim, recebia mercadoria, então colocava cadarço, essas paradas assim. E aí, entrei na faculdade, só que era um pouco puxado, né? Pra gente do estoque trabalha fisicamente era um pouco puxado, então eu chegava mais cansado na faculdade. E aí eu saí da Gita e tentei trabalhar com outras coisas, assim. Fazer uns freela, assim. Na época, o meu avô, por parte de mãe, ele tinha um caminhão de frete. E aí, eu falei, vou ajudar meu vô. Já tava um pouco maior, não sei o quê. Falei, vô, deixa eu te ajudar aí de chapa, né, que eles chamam. E aí, meu vô fazia o frete, e aí ia 2, 3 pra ajudar a fazer a mudança. E eu tenho mais de 100 mudanças no meu currículo, cara. Olha aí, eu já sei quem chamar a hora que pode chamar, cara. Eu sou especialista. Abraço o fogão e levo. Você manja daqueles negócios de encaixar os móveis tipo Tetris, assim? Então, só que ali, o meu avô que era o encaixador. Entendeu? Ele ficava dentro... Você trazia as mercadorias ali. Ele entrava na casa e falava, esse primeiro. E a gente pegava e levava. E ele que encaixava lá em cima. Entendeu? Caraca. Então, foi aí que eu paguei a faculdade. Paguei a faculdade, era muito legal, porque meu avô tinha maior orgulho, assim, que a gente chegava na casa, podemos chegar na casa de vocês, dele, esse aqui é o meu neto, ele tá fazendo fisioterapia, e ele paga com a grana que eu dou pra ele do frete. Nossa, olha aí, então, pô, é uma parada enchia ele de orgulho, assim, né, mano? Assim, que legal, porque de uma forma ele tava me ajudando a pagar, né? na formação, né? E não era dado, era uma coisa conquistada, né? Tipo, olha que legal. Era trampo, né, cara? Imagina, mano. Não, mudança, eu sei, porque... A gente acho que fez umas 30. A minha mãe fala que a gente é cigano. Acho que a gente fez umas 30, né? A gente tá há 13 anos indo pra 14, acho que a gente mudou umas
30? De 20 a 30, assim. Caramba, sério. Eu mudei algumas, mas não foi tanto. Aí me formei, no último ano de faculdade, abri uma vaga para uma pós em Cascavel, pela FAG, fisioterapia hospitalar. Então era praticamente ali um trabalho, só que eu dava uma aula por semana, na quinta-feira, UTI prática. Então eu era contratado pela FAG, tem o São Lucas, que é o hospital da FAG lá, então eu fui para trabalhar 8 horas no São Lucas. No hospital. E daí na quinta eu tinha que dar uma aula prática pro último ano lá de fisioterapia do pessoal da FAG, alguma coisa assim. Você ia todo dia? Não, daí eu me mudei. Ah, você chegou a ir pra Cascavel, Eu consegui a vaga na entrevista, cara, porque a Mai também foi. Se eu não me engano, a prova, a Mai até tirou mais pontuação do que eu. Você. E aí na entrevista, eu me lembro que a mulher que era coordenadora lá, ela falou, tá, mas você mora em Foz, e aí, tipo... Eu falei, se quiser eu já fico hoje. Arrumo um canto pra eu dormir, tem uma salinha da fisioterapia no hospital, eu começo hoje, não tem problema. Final de semana eu vou buscar minhas roupas em Foz, tá tudo certo. Aí ela fez assim e tal, aí eu saí e falei, essa vaga é minha. Acho que nessa dali eu... Você ganhou Ganhei. Com a atitude, né? Foi mais do que a nota em si, né? Eu não me lembro. Tinha uns 30, assim, fazendo. E eu não lembro que posição que eu fiquei e tal, mas eu vi que a proatividade, né? É o dispor, porque talvez ela tenha falado com outras pessoas e a pessoa, eu vou precisar de uns dias até me organizar e tal. Era dezembro, eu me lembro que era dezembro a entrevista e era pra começar dia 14 de janeiro. Então, talvez aconteceu isso, né? A pessoa, mas tem um mês, aí eu me organizo. Numa dessas, nesse mês, a pessoa desiste, né? Exatamente. Ela falou, vamos catar esse doido já abraçar esse aqui que já se dispôs. Vamos deixar ele trancado até o dia 14. Aí foi isso, em 2012, nos mudamos pra Cascavel, eu e a Maiara. Isso que eu falo, você já levou a Mai junto. A Mai não ia deixar eu ir sozinho, não. Aí fomos pra Cascavel com 8 meses de namoro. Começamos a morar juntos. Só que já nos conhecíamos, né? Claro. A faculdade inteira. E aí fui trabalhar lá. Eu me lembro que a Mai, no começo, ela não conseguiu nenhuma clínica. Ela foi trabalhar numa loja que alugava vestido de festa, assim, pra poder junto gerar uma renda, né, cara? Depois ela entrou, deu uns 2 meses, ela conseguiu uma clínica. E então, meu primeiro trabalho, assim, pós-formado foi fisioterapia hospitalar. E fora de Foz, né? Foi Cascavel. Fora de Foz, cara. Não, e foi na área, né? Eu tinha 21 anos. Foi na área que você tinha formado, que é o mais desafiador. É desafiador. Muito difícil. Eu mesmo, da turma que eu me formei, eu acho que... Vamos colocar que se formou 40, vamos dizer que 20% ainda atua na área, que ou dá aula ou faz pesquisa. Sim. Os outros... Todos fazer fora. Outra coisa, né? A gente lembra, assim, também do pessoal da nossa turma, muitos não... Nada a ver com fisioterapia, assim. Como é louco isso, né? Eu falo por mim. A primeira faculdade que eu tentei iniciar foi publicidade e propaganda. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pessoal lá do Becklin Studios, que tem cuidado da gente aí e que vai me sinalizar aqui a hora desse episódio, porque eu vou falar pra você, a conversa tá tão boa que eu não tô vendo nem a hora passar. Então, mas assim, eu não consegui finalizar e tem várias pessoas que não finalizaram a faculdade, sabe? Ou que finalizaram e que não atuam na área. Então, eu falo que tá, vamos dizer, uma estatística diferente, uma estatística positiva, que se desenvolveu, que buscou a especialização dentro do que você queria mesmo e conseguiu continuar. E vocês permaneceram por quanto tempo em Cascavel? 3 anos. 3 anos, 3 cara? 3 anos, Eu fiquei 8 meses dentro do hospital. E aí, pensa assim, eu tinha 21 anos, recém saído de casa. A fisio hospitalar é uma das mais difíceis, assim. Porque eu imagino que você vê... Cara, meu primeiro plantão eu fiz reanimação. Nossa. De um pós-bariátrico. Então, a fisio, assim, dentro do hospital, dentro da UTI, por exemplo, é muito responsável pela parte do pulmão mesmo, assim. Então, tem uma parada... Processo respiratório mesmo. Tem uma parada, o fisio vai pro oxigênio. Então...
Cada um é assim, parece... Eu me lembro que a primeira vez que... Porque quando a gente faz o estágio na faculdade é uma coisa. Quando a gente cai... Num plantão é outro rolê, né? É outro rolê. Teve uma amiga minha, Josi, cara, que ela foi meu anjo da guarda lá, assim. Porque ela me pegou na mãozinha e falou, ó, é assim que faz. Então ela me ensinou tudo, assim. Eu me lembro que eu ficava até mais tempo do que eu precisava dentro do hospital. Eu queria ver ela atendendo também, até fazendo depois o relatório de como ela fazia. Então, ela pegou na mãozinha e me ensinou assim mesmo. Porque a gente não sai 100%, pronto, né? Acho que nenhuma profissão, né? Não, você não sai Mas pronto. Por exemplo, na faculdade a gente não testa uma parada cardíaca. Pois é. Né? Tipo... Vamos esperar alguém ter uma parada cardíaca. Então é totalmente diferente na hora do negócio. Você falou assim, talvez todas as profissões... Não, mano, acho que a área da saúde é uma coisa muito mais sensível, porque igual, olha essa realidade que você falou. Tu sai da faculdade, beleza, tem experiência de 4... né, a busca, o aprendizado de 4 anos. Quanto é? 5 anos. E aí, o primeiro dia do teu trabalho foi no teu primeiro plantão, aliás, você pega uma parada. Tipo, cara, não é igual assim, sei lá, pegar um exemplo aqui, nossa, meu primeiro caso de direito, sou um advogado, vai ser um caso, sei lá, de um assassinato. Não, é completo, o assassinato já aconteceu, né, vou fazer a defesa ou acusação, sei lá e tal, mas tipo, a área da saúde é muito... Você tá lidando com vidas, né, uma coisa que você faz. Que doido, cara. E eu gostava, eu fui pra físio, até engraçado, porque eu me apaixonei pela físio, vendo as criancinhas e era parte de neuro. E aí, no final, acho que até por influência, assim, de 2 professoras de cardiorrespiratória que eu tive, eu me apaixonei pelo hospital, assim. Então, eu fui trabalhar naquilo que, depois de terminar a faculdade, foi o que eu queria. Só que daí, quando eu cheguei dentro do hospital e vi a realidade, eu gostava de atender, eu amava aquilo lá, era muito satisfatório, assim, pra mim. Eu me sentia bem sucedido lá na profissão, realizado já. Só que era pesado, assim. Isso é um dos casos. Teve coisa muito pior, assim, que a gente nem conta. Claro. Então, você chega muito mal em casa. Eu, com 21 anos... Absorvendo tudo aquilo. Cara. A Mai junto, né? Porque a Mai é físio e era minha esposa já na época. Contava pra ela e tal. Então, deu 8 meses. Eu me lembro que a gente tava sentado numa mesa, assim... E o pessoal, quem vai fazer plantão de Natal? É em agosto, né? 8 meses, agosto. Quem vai fazer plantão de Natal? Quem vai fazer de Ano Novo? Aí já tava organizando isso. Já tava organizando sim. Eu falei, cara, que loucura isso. Eu falei, acho que eu não quero isso pro resto da vida, assim. Aí a Mai já trabalhava numa clínica de físio. E eu comentei com o chefe dela e falei, acho que eu vou sair do hospital. Eu amo lá, mas tá pesado... Tal. Aí ele falou, John, eu queria um físio mesmo, um homem principalmente, pra ajudar a fechar a clínica à noite, porque só tinha as meninas trabalhando. Segurança, né? Dá uma segurança a mais. Aí eu vendi meu passe pra ele. Eu falei, cara, me dá tanto e tanto, eu venho. E aí ele topou. Aí eu cumpri 30 dias lá, até acharem alguém pro meu lugar. E eu fui trabalhar na clínica junto com a Mayara. Então a gente voltou. Que legal. Conviver 24 horas de volta. Aí 24 horas de novo. Eu numa área lá e ela já trabalhava com pilates. E eu fui pra parte de orto. Fisioterapia normal orto. Que daí é outro rolê também, assim. Você atender um pós-operatório, de ligamento. É diferente. É diferente. Tá dentro da UTI. É diferente de você ver os ligamentos tudo estourados. Né? E vocês permaneceram daí, completaram nessa clínica os 3 anos de estada em Cascavel? Mais 2 anos e pouco, né? E aí, em 2014... por mais que é perto, assim, em Cascavel, mas, por exemplo, foram 3 anos ali bem difíceis, assim, financeiramente, eu e a Mai. Começando a vida, né, mano? Não ganhava bem na clínica, assim. E aí, então a gente, por exemplo, aniversário da minha sogra, por exemplo, é numa quarta-feira. Não tem como. Então, então essas coisinhas estavam... Principalmente a Mai estava sentindo mais essa parte pessoal. Eu amo Cascavel, adorava morar lá. Você adaptou o clima lá? Me adaptei, tudo certo, cara. Me adaptei a tudo, assim. Gostava mesmo das pessoas e tudo. E aí a gente entrou meio que nisso da Mai, sentir falta da família. E a gente também pensando assim, cara... Aqui, trabalhando para os outros e tal, talvez a gente não vai
muito vai longe. conseguir, sabe? Uns passos maiores, assim. Se a gente abrir alguma coisa. Aí eu já tava no Pilates junto com ela. Então eu fiquei um tempo na Horto, atendi a Mayara e outra menina no Pilates. A gente já tinha o curso na época de faculdade, assim. E aí eu peguei e comecei a trabalhar com Pilates com ela. E aí a gente viu ali no Pilates uma possibilidade boa. É lindo, assim, é maravilhoso trabalhar com Pilates. E a gente viu que financeiramente compensava também. E aí a gente começou, aí deu aquele negócio, sabe? De, vamos ter o nosso cantinho. Foi ali que vocês começam a visualizar o processo do empreender. Exatamente, assim. E aí a gente ficou, então se você tá com saudade de Foz e de tudo, vamos abrir em Foz. Aí nós voltamos em 2014 pra cá, metade de 2014. E aí chegaram aqui e já conseguiram abrir um espaço. Daí nós chegamos, voltamos a morar com os pais... que por mais que a gente ame, mas não é fácil. Não dá, depois que você tem... É desafiador. É desafiador. Pessoal que tá assistindo, se você mora sozinho já, separou, sei lá, algum motivo, cara, pensa milhões de vezes, porque é difícil voltar a morar com os pais, assim. Super desafiador, mano. Eu falo que quando você vai morar sozinho, você tem a tua maneira. Se eu não quero, vou dar um exemplo, se eu não quero arrumar a cama do meu quarto hoje, eu não arrumo e tal. E quando você tá na casa do pai ou da mãe, você tem que seguir as regras de lá. Casa, independentemente se você tem 10, 20, 40, você vai ter que seguir as regras de lá. Então é difícil você se adaptar à rotina deles. E a Mai sentiu até um pouco mais do que eu, porque daí a família da Mai tinha o pai, a mãe e a irmã, né, na casa, e ela voltou. E minha mãe só tinha ela na época, porque meu irmão já tinha casado e saído de casa também. E aí fomos, tal, deu uns 2 meses assim, daí eu falei, Mai, vem dormir aqui também. Tipo, a gente trabalhava, nessa época a gente já tava montando ali o estúdio, a gente chegava em casa só pra dormir, vem dormir aqui. A gente ia pra casa só pra dormir mesmo e já dava uns conflitos. Aí foi o meu sogro, cara. Meu sogro ajudou. Se tem uma pessoa, assim, da família que contribuiu muito pro Pilates, assim, pro estúdio de Pilates, foi meu sogro. Porque ele era aposentado da Itaipu e aí ele conseguiu uma grana emprestada lá da fibra, lá, alguma coisa assim. Que era talvez uma condição melhor de juros. Não tinha nada na época assim melhor. Então ele pegou uma grana lá pra gente comprar os aparelhos, montar uma sala. E aí, outubro de 2014, nós abrimos o Gravity, que a gente fala Gravity, né? Mas é de gravidade em inglês. Em outubro de 2014. Uma salinha de 23 metros quadrados. Alugada na ocasião. 23 metros quadrados contando o banheiro. Nossa! Então, cara, era bem pequeno. Tinha 3 aparelhos de Pilates. Eu e a Mayara, cada um atendia um. Entendi. Porque eu acho que... Cara, se você não vem, assim, de uma família onde tem uma condição financeira, né? Tipo, o pai chega e fala, vou te dar 200 conto, vai lá e abre a tua empresa. É difícil você começar... Você vai pegar emprestado 200 mil? Na época a gente pegou 25. Isso que pro meu sogro já tinha um nome lá, aposentado da Itaipu. Eu não teria esse... Você não tem histórico, não vai conseguir crédito. Com o histórico já é difícil, imagina sem, né, mano? Então... na época eu não tinha a Project pra realizar os sonhos. Isso. É isso aí. Tá aprendendo, tá aprendendo. Então a gente pegou uma grana e foi o que deu pra... Fizemos um curso, né? No Sebrae. Sebrae, né? Fez o quê? Pretec? Não. Cara, não lembro. Era um curso lá de administração, assim, na empresa. Então o cara falou, você pegar R$5 pra investir, coloca 3 aqui, 2 você deixa pra giro de caixa e tal. Então tivemos esse cursinho também. Aí ter trabalhado lá na clínica foi bem legal também, porque eu meio que assumi essa parte de cuidar da clínica, sabe? Então, a gente já mexia com grana da clínica, recebia, pagava. Então, eu já tinha mais ou menos como funcionava uma clínica. Claro que lá era de fisioterapia, tinha plano de saúde, um monte de coisa. Mas já sabia como funcionava. Mas já te deu uma noção, né? Já deu os erros que eles cometiam, os acertos. E abrimos, cara, assim... bem pequenininho. Isso daí já em final de 2014 pra 15 ali. Isso. E aí foi, primeiro mês tivemos uma pessoa, Nadir, nós nunca vamos esquecer, não tem como, pô. Nossa primeira paciente do Pilates, meu e da Mai, a gente entregava panfleto na época, eu me lembro que ficava tudo assim,
essa partezinha da unha, assim, de ficar colocando panfleto nas caixinhas de correio. E a mãe ficava pra atender o telefone, né? Que tinha telefone fixo. Então, os panfletinhos no correio. E depois, assim, só que a gente abriu numa época que não é muito legal, assim, final do ano. Sim, pô, tipo, tá viajando. Se você não faz Pilates, você não vai começar ali em novembro, Não, vou deixar pra começar em janeiro, vai. Né? Quando eu volto de viagem, né? Mas ainda rolou, assim, foi indo um ou outro e tal. Aí lá por fevereiro, assim, que daí é um mês bom, aí já deslanchou, assim. E acho que foi também nessa época, mais ou menos, que o Pilates, ele ganhou notoriedade, vamos colocar assim, né? Que acho que as pessoas começaram a ouvir falar e procurar e ver os benefícios, né? Porque até então não era muito comentado. Não acho era que popular, tinha, né? mas não era popular, né? Era mais dentro da físio mesmo, assim, sabe? Meio que usava o Pilates, as técnicas de Pilates pra reabilitar, assim. E aí o estúdio foi soltando, assim, foi virando, é um estúdio de Pilates. Hoje ainda tem clínicas que atendem ortopedia convencional, atende Pilates, atende neuro, atende tudo dentro de um espaço só. Só que daí a gente, como decidimos ir pro Pilates, focamos nele e foi isso. Aí fizemos outros cursos, eu fiz um curso internacional de Pilates. Foi buscando mais especializações, sempre tá se aperfeiçoando. Aí veio o Neo Pilates, que é de uma brasileira que criou. Ela pegou a base do Pilates e montou algo novo em cima daquilo, o Neo Pilates. E aí colocamos também no nosso estúdio, porque ele também não tinha muito... Não precisava de muito espaço, né? E aí, em 2015, nós mudamos de sala. O mesmo prédio, só que daí fomos para uma sala de 100 metros quadrados. Aí conseguimos... Daí já tinha uma graninha para poder comprar outros aparelhos, para melhorar um pouco. E já saímos da casa da minha mãe. Aí a gente já foi morar junto, eu e a Mayara, já tinha condições de se bancar. E então foi meio que junto, assim. No mesmo mês a gente mudou de estúdio e saiu da casa. Saiu da casa. Pro espaço de vocês, vamos colocar assim. E como é que foi esse processo? Vocês focaram nessa linha da questão do Pilates e foram seguindo, foram construindo a vida de vocês, o patrimônio de vocês ali, dividindo diariamente, né? Crescendo em número de clientes, de pacientes. Isso. A gente chama cliente ou paciente? Eu como físio falo paciente, né? Mas não deixa de ser cliente também, né? Isso. E aí, aonde que surge esse lado do café? Que eu acho que esse ponto é muito legal, porque foi aonde a gente teve a oportunidade de se conhecer. Cara, o Pilates, esse ano vai completar 9 anos que nós temos a empresa. Então, os 5 primeiros anos, assim, nós moramos dentro do estúdio. Então, a gente ia muito cedo, almoçava lá, saía à noite. Então, acho que esses 5 primeiros anos, assim, para quem quer abrir uma empresa é muito importante. Você tem que... É dedicação total, Dedicação total. Eu vi os outros episódios, todos os empresários falando. Então, nós fizemos isso. Essa entrega foi por completo, Foi completo, cara. Foi completo mesmo, assim. Só que a gente sempre teve um sonho, né, de ser pais, né? Eu sempre tinha desde pequeno, a Mai também. Então, quando deu mais ou menos 5 anos da empresa, a gente decidiu, né, ter filhos. E daí a gente, beleza, a casa tá paga, temos um carrinho aqui, talvez não precisamos mais trabalhar tanto, né? Queremos ter uma vida com mais tempo pro filho e tudo mais. Aí nós fomos diminuindo. Hoje eu não trabalho sexta, por exemplo, né? Trabalho de segunda a quinta, atendo de segunda a quinta no Pilates. E então a gente tinha sexta, sábado e domingo livre, né? Eu tô dando essa introdução para poder chegar explicar do porquê. Claro. Porque se eu não tivesse mudado toda essa rotina, talvez eu não toparia virar feirante domingo. Então foi isso. Aí tivemos um filho, né? O Fer. Tivemos primeiro o Joaquim, em 2018. Isso. Que tá com o Papai do Céu agora. E depois tivemos o Fer, em 2020. Então, eu saía passear com o Fer ali na vila. E eu amo feira. Vocês também, né? Sim. Eu amo feirinha. Eu fui pra Buenos Aires agora há pouco. Eu fui numas 5 feiras lá. Então, eu amo feirinha. E eu sempre ia na feirinha da JK. E eu andando na vila ali com o Fer, sabe? Pra fazer dormir e tudo mais. Eu vi que fizeram uma feirinha ali na frente do ângulo. E aí, no primeiro dia eu fui lá, conversei com
com o cara que tava coordenando, ele falou, é assim, assim, assado, pra você abrir uma barraquinha aqui e tudo mais. E nessa época, fazia 2 anos que eu tinha o Café na Fronteira, que era só um Instagram, que ninguém sabia que era eu. Era só um Instagram onde eu estudava, o que é isso aqui? É uma prensa francesa, da onde que criou isso? E eu postava lá no Instagram, meio que explicando o que era uma prensa, o que eu aprendia. Você duplicava ali. Passava lá. Olha isso, cara. E nessa época, foi crescendo o número de cafeterias também, sabe? Então, aí fui lá na Café com Passagem, lá eu já conheci o Thiago, mas eu fui lá um dia, daí postei umas fotos, daí o Thiago veio assim, oi, sou o Thiago Barudi, dono da Café com Passagem, venha mais vezes aqui, não sei o quê, quer fazer um expresso com a gente. Então, eu ia nas cafeterias conhecer, nada de dar nota, nem só conhecer, postava o que eu gostava. Passar um pouco do conhecimento. Isso, o que eu tava aprendendo de café. Então, já tinha 2 anos esse Instagram. E daí o Juca, que é da presidente da fundação, ele é meu vizinho. Daí, então, alinhou ali, facilitou um pouco ter um rosto conhecido, né? Eu nunca pensei em fazer feira. Aí eu cheguei em casa e falei, Mai, se a gente fazer feira, assim, tal, domingo, a gente tá com mais tempo agora, já tá com o Fer. E a Mai é meu trampolim, assim. A Mai, se eu falar alguma coisa, ela assina embaixo na hora, assim. Ela me dá o gás pra tudo. E aí eu peguei, só que eu nunca tinha feito feira. Aí eu peguei os 3 próximos domingos, eu fui em horários diferentes lá na feira. Fui cedinho pra ver como que eles montavam as barracas. Fui no final do dia pra ver como é que era. Deu 1 mês, eu montei a minha. Com um cafezinho, tinha só o filtro de melita, igual a gente tem em casa. Já tinha uma prensa, uma outra coisa ali. E montei a minha barraquinha sem nenhuma pretensão. Daí eu falei, daí entrei lá no Café na Fronteira, falei, eu sou o John, pros meus amigos, né, do meu perfil também, falei, eu tenho esse Instagram, tô indo pra feira tomar café. Aí juntou, tanto os meus amigos como a galera que já seguia o Café na Fronteira, e já no primeiro domingo teve um monte de gente lá. Bastante gente buscando. Já. Que ano que foi isso? Isso foi em 2021. Era pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu me lembro que a gente usava máscara, distanciamento das barracas, gel, tudo, assim. Foi na Você entrou na pedreira mesmo, assim, na fase punk ali, né? Só que nessa questão, pra feira foi até um pouco... não tem como dizer que a pandemia foi bom pra alguma coisa, sim, né? Não, lógico. Mas na época as pessoas estavam começando a sair de casa, só que ainda não queriam lugar fechado. Então a feirinha era aberta. Era a alternativa. Então eu ia lá, pegava um pastel com a pessoa, pegava um café comigo e sentava lá na grama longe. Entendeu? Então foi uma alternativa pra galera sair de casa. Porque a gente tava pirando na pandemia. Ficar fechado aí diretão. Então foi isso. E aí completamos aí 2 anos de mestre cafezeiro, isso né? aí. Vocês também são, né? Sim, aprendizado ainda. Nem compara com você e com o Thiago, né, mano? A experiência de vocês aí, você tá louco. Eu acho que toda experiência é uma construção, né? Uma soma de experiências pra tornar uma... Eu preciso de horas de voo pra poder me tornar um mestre cafezeiro. É só isso, né? Eu me lembro que na época, aí eu não tinha nenhum curso de barista, nem nada. E aí tinha uma amiga minha que fazia pilates comigo, que era barista, teve cafeteria aqui em Foz, em Curitiba. E ela falou assim, e eu falei, Fran, né, o nome dela. Eu falei, Fran, mas eu vou lá, cara. Tipo, eu naquele pensamento, né, beleza, fisioterapia, eu fiz a faculdade, depois as especializações. Pilates e trabalho no Pilates. Claro. Ela falou, chega na tiazinha lá que vende pastel, pergunta onde ela fez o curso de vender pastel, de fazer pastel e a massa e não sei o quê. Ela me deu assim, entendi. Beleza, eu vou então. Aí peguei e fui. E aí depois a gente foi se especializando, né? O Thiago e a Café com Passagem ajudaram muito nisso, com as experiências do café. Sim. Aí fiz mais 2 cursos, além dali do nosso grupinho. E aí completamos 2 anos aí fazendo café aos domingos pra galera. Como é que foi isso de adaptar? Por mais ali, beleza, você tinha o tempo... Vocês criaram essa possibilidade de tempo livre pra estarem mais juntos, pra... Eu falo pra viver um pouco mais, pra né? Constituir família. Isso. E aí, como é que foi isso? Porque é uma entrega, a gente acompanha, assim, nós somos, eu posso dizer seguramente que somos clientes fiéis ali, e de domingo. E a gente acompanha a correria tem que chegar cedo
cedo, às vezes vai um dia antes para poder organizar, deixar limpo e tal, não sei o quê. Hoje não tá mais na feira, hoje já tem um espaço que ficou muito legal, né? Que é o Jardim da Vila. É, o antigo Jardim da Vila. Então, tipo, um espaço, nossa, super legal. Mas como é que foi esse processo de adaptação? Porque vem a chegada, tem o filho, e aí tem essa mudança de uma entrega, né? Outra doação, que é o domingo. Que praticamente ocupa a manhã toda ali do domingo. Aí nós pensamos assim, na época da feira, o Fernandinho ia junto e ficava com a gente domingo de manhã. Então era uma regra que os 3 deveriam estar lá. Por mais que talvez só eu trabalhando lá e tal, mas eu queria que a Maia e o Fer tivessem. Foi crescendo. Aí o Fer também foi crescendo. E aí, mais ou menos ali, ele deve ter o quê? Uns 8 meses a mais do que o café. Então, quando ele completou mais ou menos 2 anos, abriu um pouco mais de possibilidades na rede de apoio. Então, hoje não tem como eu e a Mayara abrir o café com o Fer junto. Não, vocês sabem a idade. Não, é como é lá e a idade também que ele tá. Que é uma idade que não para quieto, né? Então, e aí ele... Vovó. Então, a gente no começo dava certo para nós ficarmos juntos. E hoje, quando a gente abre o café domingo, ele já conta com o apoio dos avós. Com a minha mãe, assim, que ele já dorme lá com a minha mãe e tal. E... Pô, tinha um negócio que eu ia falar e esqueci. Bom, se eu lembrar, eu... Mas é que ainda tem... como você falou, hoje você opta por trabalhar de segunda a quinta. Então, você ainda tem a sexta-feira que você fica com ele. Isso que eu ia falar. Exatamente. É isso. Durante a minha segunda e quinta, eu também tenho bastante horários livres. Então, por exemplo, segunda e quarta de manhã, eu fico com ele. A Mayara atende no Pilates e eu fico com o Fer, faço almoço, dou almoço, faço dormir. Então, eu tenho outros momentos além... O que a maioria das pessoas, é o domingo de ficar com a família. Você tem durante a semana? Durante todos os dias. Entendi. Algum momento que é eu e ele, a May e ele, e nós 3 juntos. Então, aí tem a sexta, tem o sábado, né? E o domingo à tarde. Então, é bem tranquilo, assim, de... E você tá nos assistindo, tá gostando das histórias que estão passando aqui pelo VEG? Tá gostando dessa caminhada que a gente tá construindo junto com você, com os nossos convidados? Por que você não deixou seu like ainda? Você não tá inscrito ainda no canal? Precisa se inscrever, não é isso, Diogo? É isso, o mesmo dedinho que se inscreve, deixa o like. Pronto, não custa nada pra você e é o combustível que move a gente, sabe pra quê? Pra continuar aqui trazendo histórias interessantes igual essa. E agora eu quero entrar em uma parte da história que pra nós é muito significativa, que é o rolê das viagens, das experiências gastronômicas. Se você puder compartilhar. Né? Sim, mas vocês falaram ali, o cara viajou muito, daí eu falei, caramba, onde eu fui? Buenos Aires, Peru. Já viajou muito? Pra mim já é muito. Já é 2 lugares que eu nunca fui. Que eu não conheço. Vocês precisam ir. Pros 2, né, inclusive. Cara, Peru sempre foi um sonho nosso. Eu comentei aqui antes que a gente teve um filho, em 2018, que foi o Joaquim, e... Ele nasceu de quase 6 meses, né, de gestação e voou pro céu, né? Ele nos deixou. Aí, assim, teve todo o ciclo, que já até conversamos, né, sobre isso. Mas Peru, na época que nós fomos, inclusive, não era uma possibilidade financeiramente de realizar aquele sonho. Porque a gente estava pensando em ter filhos, guardando uma graninha para arrumar um quartinho, não sei o quê, aumenta um pouco os gastos, né? E aconteceu dele nos deixar, e aí a gente pensou, cara, essa grana que era para ele, né? Vamos encerrar esse ciclo fazendo essa viagem por nós e por ele também. Então, a viagem do Peru foi muito isso, assim, financeiramente foi com a grana que a gente tinha preparado para ele. E foi animal, assim, porque Peru é um país tão simbólico, assim, e a energia de lá... A cultura deles, né, cara. Tudo. É inevitável você ir pro Peru e não ir pra Machu Picchu. E você vai pros lugares lá, é um povo muito... com uma fé muito forte, assim. Então, eu e a Maia, a gente tava... fazia meses, né, que a gente tinha perdido
o bebê. E então, ao mesmo tempo, a gente junto conseguia viver aquele luto e um dá força pro outro, né? E sozinho também. Então, às vezes, a gente tava, por exemplo... Eu até falo assim, Peru é bom ir com bastante dia. Nós ficamos 13 dias, se eu não me engano, para você poder curtir o processo, assim, o caminho. Não chegar lá em Machu Picchu de trem. Tem várias formas de você chegar, sabe? A Fer quer ir de trem. Eu quero ir de trem. Não, dá também, Fer. A gente era uma fase mais aventureira, eu e a Mai. Então, você pode um trecho ir caminhando. E aí Aí, às vezes, eu ia um pouco na frente, tirava meu momento, a Mai o dela. Então, foi uma fase, assim, que possibilitou essa viagem do Peru com tudo o que aconteceu, infelizmente. Mas a gente conseguiu fechar ali o ciclo. No dia que nós fomos para Machu Picchu, fez um ano que tinha acontecido. Então, fechamos o ciclo ali, voltamos do Peru. Estamos prontos para seguir a caminhada. Sim. É igual assim, eu e a Fer, a gente, logo que a gente teve o processo do Vini descansar, na sequência, tipo, o funeral foi no domingo, na terça nós estávamos... Na quarta nós estávamos no Beto Carreiro. Tipo, porque precisava desse fim de ciclo, de alguma forma. E olha que curioso. Vocês foram recentemente para Buenos Aires, né? E levaram Fer. Tipo, olha que legal como foi marcado essa experiência de Buenos Aires, né? Cara. E assim, ó... É uma coisa que... Eu amo viajar. A gente tá... a gente faz... A ideia nossa é viajar pelo menos umas 3 vezes por ano, né? Viagens pequenas, ainda nunca planejamos Europa, por exemplo, que daí talvez a Europa não é 3 por ano, é 1 a cada 2, sei lá. Mas viagens onde a gente tenta o máximo possível ficar os 3 conectados, assim. Então, eu já tinha ido para Buenos Aires em 2018, eu e a Mai, né? Onde lá foi feito o Joaquim, o vinho argentino. Olha aí, cara. Lá foi já feito não vou beber vinho, Joaquim. O Rafa já é meio perigoso, né? Você tomar um vinho... Não. E aí... Descartado. Então, em 2018, fomos para Buenos Aires. Então, essa foi totalmente diferente daquela. Porque aí nós pesquisávamos sobre parquinhos que tinham lá. E assim... A ótica muda, né? Você se adapta, cara, você precisa se adaptar. Então, todas as nossas viagens que a gente programa é para estar 100% exclusivo, assim, para eles. Até uma recomendação para você que é empreendedor, empresário do segmento gastronômico, entretenimento, eu digo por mim e pela Fer, imagino que por você e pela Mai também, Joe, criem espaços que tenham ambientes para crianças, porque é nesses lugares que a gente vai ir. Você vai atender um público. Se você não quer atender esse público, não crie esse espaço. Mas é muito legal porque realmente movimenta muito esse lado, né? Movimenta, cara. E a gente paga para ter um espaço assim, né? Não importa se... Vamos supor o café. É o dobro de uma outra cafeteria, mas a gente tem um espaço que dá pra tomar o café de boa e eles brincarem, a gente paga. É igual o espaço que vocês têm hoje ali, né? No jardim. Você tem o pula-pula lá e é muito legal que às vezes a gente tá lá tomando café, parece uma creche. Tem muitas crianças brincando, o pessoal apelidou de... Em vez de café na fronteira, é café com bebê. Dizem que é o café que eu faço lá. Olha aí, que gera essa... Você tá tomando todo domingo, Deixa quieto. Mas a gente... Lembra que eu falei agora há pouco, cara? Passa muito rápido. E a gente chegou ao final. A parte, pra mim, mais triste das manhãs é a parte da despedida. Vamos ter que trazer o John de novo. Vai ter que voltar. A gente vai ter que fazer umas edições especiais aí. Eu já idealizei ele. Idealizei ele junto com o Thiagão aqui. Olha ele aí, com a Mai. Olha aí, ó. Demorou. Pra gente falar uma temática específica. Vamos falar só de café daí naquele dia. Boa. Trazer aqui 30 tipos de café. Vamos sair... alcoolizado não. Podemos fazer um café com álcool também. Alcafeinado. Existe essa palavra? Se não existe, a gente criou agora. Fer, as suas considerações finais para esse episódio maravilhoso aí. Então, primeiro agradecer ao John por ter vindo. Muito legal conhecer um pouco mais da sua história, a sua história com a Mai. Acho que, como você falou, quando é pra ser, né? Acho que tudo caminha da maneira que tem que ser. Agradecer a você que ficou até o final conosco. Se não deixou seu like, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. E agradecer ao meu partner, meu copiloto, por mais um episódio junto.
Joe, considerações finais, cara. Fala pra nós aí, como é que foi? Obrigado, cara. Foi muito massa participar. Passou tão rápido. Acho que quando passa rápido é porque foi bom, né? Com certeza. Obrigado mesmo, cara. E vida longa aí pra vocês. Pra nós. E é muito massa porque eu vejo um casal trabalhando junto também. Então eu lembro de mim da Maia, assim. Quando a gente consegue fazer isso, o casal fortalece junto, né, cara? Então, parabéns aí e feliz de estar aqui, feliz de ter vocês como amigos. Tamo junto demais. Falta o jantar lá, né? Ai, nem me fala, gente. Joe, satisfação te receber aqui, meu querido Fer. Satisfação imensa dividir mais uma vez essa bancada. Espero que seja por longínquos episódios. E para você que nos acompanhou até o final, um grande abraço e até mais! Valeu!